Carta aos Romanos, capítulo de número 8, 10, verso de número 8 a seguir. Louva a Deus em nome de Jesus, né? Por cada um de nós temos aprendido com o Senhor, temos crescendo, nós vemos aqui pastores. Esse é um ano que Deus tem nos abençoado, né? Pastor Marcelo aí fez exame ministerial. Muitas bênçãos o Senhor tem nos dado, irmãos. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, amém? E eu sei que Ele quer fazer mais. Eu sei que a fonte do Senhor, ela não está se secando. Ela tem mais para mim e para você, amém? Todos acharam? Romanos 10, verso de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Glória a Deus. Coloque aí a Bíblia na tua cadeira. Em nome de Jesus, vamos pedir o Espírito Santo para falar o nosso coração, para nos dar entendimento, irmãos, porque essa é a nossa vez. Essa é a minha vez, é a sua vez. Homens que foram tremendamente usados pelo Senhor nos antecederam, mas passou o tempo deles, agora chegou a nossa vez, a nossa oportunidade. E qual é a minha oração? Se eles foram fiéis o tempo todo, perseveraram em meio de maiores lutas do que nós passamos, e nós vamos perseverar para a glória daquele que nos chamou, amém? Eu queria que você tivesse isso em mente desde o princípio dessa oração. Quem te chamou? Quem te convocou a fazer parte desse exército? Quem te chamou para essa obra? Quem te viu primeiro? Quem viu você? Quem ouviu a sua voz? Aquele que te criou. Aquele que te criou. O meu chamado não é de homens. O seu chamado também não é, amém? Nosso chamado é do céu, é de Deus. Nós trabalhamos no reino do Senhor. Então vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por tamanha oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de estarmos mais um dia na tua casa, mais um dia na tua presença. Obrigado, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, tudo aquilo que o Senhor também tem feito através de nós, meu Pai. Nós te bendizemos, Senhor, por cada solução em meio aos problemas, por cada conforto no meio das dificuldades. Nós te agradecemos pela sabedoria do Senhor em nossa vida. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez até o dia de hoje, meu Pai. Até aquilo que nós vivemos na tua presença, por sermos, meu Pai, nascidos de novo da água do Espírito. Nós somos gratos ao Senhor por cada oportunidade, mas nós sabemos que há coisas maiores, há coisas melhores que o Senhor ainda fará na nossa vida, e nós buscamos essa noite, meu Pai, ânimo, não ânimo da carne, não ânimo segundo a visão humana, mas um ânimo espiritual, meu Pai. Nos dê um ânimo nessa noite, Senhor, em nome
nome de Jesus. E o Senhor venha, meu Pai, meu Deus, mais um dia falar ao nosso coração. Nós vamos ouvir a Tua voz e nos alegrarmos, Senhor, pela Tua palavra. E o nosso coração venha guardar, para não perder aquilo que o Senhor tem, meu Pai. A minha oração é para que ninguém que está aqui seja um vaso furado. Um vaso que recebe tantas coisas maravilhosas, mas não consegue conter, não consegue armazenar. Ele ganha tantos presentes espirituais do Senhor, tantas palavras, meu Pai, de direção, tantas coisas tremendas, mas está com dificuldade. Está com dificuldade em perseverar, meu Pai, mantendo, Senhor, essa chama, meu Pai, não acesa, porque eu creio que está, mas essa chama que queima cada dia mais, em nome de Jesus, que haja, Senhor, combustível, e o combustível é a palavra, é a oração, e nós vamos sair daqui, meu Pai, meu Deus, compreendendo o nosso chamado, e tendo, Senhor, o desejo, o despertamento, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Continua conosco, meu Pai. Continua com essa igreja que depende totalmente do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, tome o teu assento em nome de Jesus. É culto de missões. E mais que isso, é um mês de missões, né, irmãos? É um mês de missões para nós, deusianos, Igreja de Deus no Brasil, em todas as igrejas, né? Está acontecendo hoje o culto de missões e também é um mês de missões, como nós vemos o evangelista Leandro falando aqui, o mês de doação. E eu louvo o Senhor pela oportunidade. Se nós não podemos ir a esses lugares tão remotos, se nós não temos condições de fazer tanto por pessoas que não têm o que você tem na sua casa, na sua vida, ao menos nós podemos contribuir de alguma maneira, porque missões se faz assim. Missões se faz com as mãos que fazem, os joelhos que se dobram, né? E com a oferta que nós mandamos. Missões é do coração de Deus e nós sabemos isso. Mas hoje eu quero me deter aqui a carta do apóstolo Paulo em Romanos, onde ele começa falando justamente da pregação, do princípio. Porque onde começa missões? Missões começa realmente com a ministração. Missões começa com a pregação. Agora essa pregação eu já recebi do Senhor e tem um auxílio do Espírito Santo diário na minha vida. Então eu quero que você entenda que desde o princípio, tudo que Deus faz em nós espiritualmente é por um propósito. Por exemplo, por que Deus nos deu o Espírito Santo? Por que o Senhor nos deu o Espírito Santo? Irmãos, Deus é intencional. Deus não faz nada por fazer. Deus não faz nada somente por simpatia, mas sendo Ele intencional, Ele tem um propósito, começo, meio e fim. Por isso que a sua Bíblia é completa, que a minha Bíblia é completa. Por que temos o Espírito Santo? Atos vai responder isso, recebereis poder ao descer o Espírito Santo para ser o quê? Testemunha. Você tem o Espírito Santo para ser testemunha. Você foi chamado para ser testemunha de quem? De Cristo. Eu tenho o Espírito Santo para me testificar, para me levar a palavra, para me pregar a palavra do Senhor. A pregação é a vida dele, é o ministério dele, é a obra dele, é a renúncia dele, é a morte dele, é a ressurreição dele, é o agir dele. Então a mensagem está pronta e nós temos o Espírito Santo para levar essa mensagem. Nós temos o Espírito Santo para ser testemunha. E cada vez que nós levamos essa mensagem, nós temos, pelo Senhor, a oportunidade de alcançar alguém. De alcançar alguém. Alcançar alguma pessoa que precisa ouvir essa ministração. Por que alguém? Alguém é um pronome indefinido. Por que indefinido? Porque Jesus não faz acepção. Não há acepção. A todo aquele que ele levar você, que ele te dê a oportunidade e você pregar, como o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você confessa, você crê no coração e você confessa com seus lábios, esse é salvo. Então não tem acepção. Aonde chegar a palavra do Senhor, aonde chegar ali o coração, Jesus está pronto para salvar. Então,
Às vezes nós olhamos para nós e fica parecendo que o trabalho é muito árduo. Mas na verdade não é tão árduo, principalmente porque não há perseguição e não há escassez de recursos aqui quando nós estamos. Irmãos, nós nascemos num lugar privilegiado, estamos num país privilegiado, onde há recurso de tudo e aonde há liberdade de pregar o evangelho. Então, se eu tenho o Espírito Santo para ser testemunha, porque o Espírito Santo me auxilia a testificar, e o Senhor está disponível para pregar, Ele não está fazendo eleição, não está escolhendo algumas pessoas, então o meu trabalho é o quê? É levar isso. O meu trabalho é expor essa palavra, porque a palavra de Deus que ela liberta, a palavra do Senhor que ela transforma. Então o seu trabalho é deixar o Espírito Santo usar os seus lábios, usar a sua vida. E isso não se faz tão difícil, já que ele não é uma visita, já que ele não te visita, mas ele habita em você. Aí você pode fazer isso, porque todos os dias essa presença está com você. Mas quando nós olhamos para essa situação, nós pensamos o seguinte: se não é tão fácil, não estamos vivendo debaixo de uma perseguição tão ferrenha como outros estão dando fruto, o porquê que a gente não rompe tanto? Por quê, irmãos? Por que a gente não consegue romper barreiras que nem são tão grandes, né? A barreira da timidez, a barreira, às vezes, ali, do medo, a barreira da ansiedade. Por que a gente não consegue romper essas barreiras? O que acontece com nós? Aí eu quero mostrar para você que nós temos fases. A nossa vida, ela tem algumas fases. E isso é de uma maneira natural e de uma maneira espiritual. Qual a maneira natural? A maneira natural é a fase da vida. Quando a gente olha para uma criança, quando a gente olha para um bebê, para uma criança, quando a gente vê um jovem, a disponibilidade. É a fase ali da energia, do vigor, né? A fase natural é essa. O ser humano tem essa fase natural. Olha, quando a gente é jovem, não tem cansaço, não tem essa dificuldade, né? Que a gente encontra em outra fase da nossa vida. Mas nós olhamos e vemos o quê? Olha, a criança, ela tem disposição, a biologia dela, todo o corpo dela está pronto para ela crescer. Há ali um equilíbrio no corpo de uma criança. E quando ela vai ali crescendo, tudo isso vai se formando e ela vai vivendo ali um tempo da vida dela de muito vigor. Isso naturalmente e espiritualmente. Espiritualmente tem as fases do novo convertido, do consolidado e do irmão mais velho. E quando eu estou falando espiritualmente, eu não estou dando idade. Eu não estou falando aqui, o novo convertido ele tem 18 anos. O consolidado tem 30 e o irmão mais velho tem 40. Espiritualmente não diz respeito à idade, mas diz respeito a tempo de conhecimento ao Senhor. Diferentemente da criança, quando a gente olha da parte natural, que a gente vai dar a idade, e a gente realmente vai ver quando começa a fase adulta. Aí na fase adulta requer alguns cuidados. Por exemplo, quando você era jovem, você podia comer de tudo um pouco, né? Temos alguns jovens aqui, mas você podia comer de tudo um pouco, você não via diferença. Não ganhava tanto peso, não ficava tão cansado, não era, irmãos, né? Quem tinha uma alimentação, às vezes, muita gordura, mas você tinha lá seus 20 anos, você tinha seus 25 anos, isso não fazia, não pesava. A gente não via peso na balança e nem via enfado, cansaço. Mas quando parte para a fase, né, ali do amadurecimento, quando você vai para a casinha dos 30, quando você vai para a casinha dos 40, aí o que acontece? O metabolismo, ele diminui. As vitaminas precisam ser muitas vezes, né, ali acrescentadas. Você tem que fazer exames periódicos. Então a sua vida começa a ter algumas limitações. E quando vai passando o tempo, aí a limitação já é realmente até de locomoção. Você não consegue andar tão rápido como você andava. Você não consegue mais correr como às vezes você corria antes. Então, naturalmente, a gente vai amadurecendo e algumas coisas começam a ser limitadas.
Só que espiritualmente tem a questão de que a alma não tem idade e nem o espírito envelhece em nós. Irmãos, não existe uma alminha. Você nunca vai ler na Bíblia que Deus mandou uma alminha. Você pega uma criança de 1 ano e fala assim: essa daqui é uma criancinha que tem uma alminha. Não existe isso. A Bíblia diz de alma. Alma. A alma, ela não se desenvolve como nós vemos o desenvolvimento em idade como o corpo. E o Espírito, que é dado o Espírito do Senhor, ele tem ali a função de nos vivificar. Então o que acontece na vida de uma criança que se torna um adulto? Perde vigor. Perde, isso é fato. Perde vigor. Ela perde uma capacidade. Mas espiritualmente? Novo convertido. Novo convertido é aquela fase de que tudo que acontece a gente quer abraçar. Tudo, irmãos. A gente abraça tudo. A gente abraça os departamentos, a gente abraça a pamonhada, galinhada. A gente abraça tudo. A gente abraça a limpeza. Do que aparecer na igreja, a gente diz: meu nome é pronto. Se é para ficar na porta, a gente abraça. Se é para fazer evangelismo na rua, o novo convertido é essa criança vigorosa, esse jovem vigoroso, que ele está pronto para qualquer tipo de desafio. E ele não faz isso com pesar. O novo convertido, tudo é uma descoberta. Tudo. Quem já viveu essa fase de você viver o 1º ano na igreja, o 2º ano na igreja, você olha e tudo você fala: meu Deus, Deus é maravilhoso. Você começa a entender a Bíblia, você começa a pegar. E o novo convertido é aquele que, como ele está na fase de muito vigor, ele tem muita fome. Ele tem muita fome, tem muita disposição. E o que acontece na vida dele? Ele quer compartilhar o que ele está aprendendo. Ele quer que outras pessoas que ele ama, aí ele vai no vínculo dele, que conheça o Deus que ele está conhecendo. O novo convertido, irmãos, que eu estou falando, não é aquele que nasceu na igreja que a gente traz, como eu tenho meu filho de 5 anos. Eu estou falando daquele novo convertido que chega depois disso. Porque o que acontece? Às vezes a gente traz os nossos filhos desde pequenos e eles acostumam com o ambiente, mas não vivam a experiência com o Senhor. Irmãos, tem muito jovem na igreja, muito jovem, filho de homem de Deus, mulher de Deus, que não tiveram encontro real com o Senhor ainda. E eu costumo dizer que Deus não tem netos, Deus só tem filhos, mas eles ainda não tiveram essa experiência. Como o pai e a mãe sempre trouxe, então sempre trouxe, o pai e a mãe sempre trouxe, ele está acostumado com o ambiente da igreja. Ele está acostumado. Você vê que o Isaac tem 5 anos. Eu falo assim: vamos tomar banho. Ele fala para ir para a casa do Senhor. Ele nem sabe direito. Mas ele diz: é para ir para a casa do Senhor, porque eu disse para ele que aqui é a casa do Senhor. Então eles aprendem isso, eles vão passando isso. Mas o novo convertido que eu estou falando é quando você chegou aqui, você às vezes não teve a oportunidade de nascer um cristão, você não teve essa experiência, e você chegou aqui e falou: que coisa maravilhosa, olha como Jesus que fez tanta coisa para a minha vida. Aí você começa a deslumbrar, e é tão bom essa fase. Gente, como é bom essa fase desse vigor. Do vigor, você quer saber o seguinte? Hoje é domingo. Quando você era nova convertida, no sábado, na sexta-feira, você lembrava de alguém e falava: já vou convidar fulana para ir para o culto. Eu já vou chamar 2 dias antes, que é para ela não falar que não vai. Eu já vou lembrar. Aí no domingo você faz o lembrete ainda, você manda aquela mensagem. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa que você ame, ela experimente isso que você está vivendo com Deus. Aí a gente começa a ser consolidado. Irmãos, consolidado é uma pessoa que ela já tem todo o princípio da salvação. Ela já aceitou Jesus, ela já passou pelo batismo, o discipulado. Agora ela já tem aquele contato de dizer: olha, eu sei o que Jesus fez por mim, eu sei que existe um mundo espiritual. Aí ela começa a orar. A pessoa consolidada, ela consegue orar para si mesmo, ela consegue orar para a vida de outras pessoas, ela tem um entendimento. Você quer ver a questão? Uma pessoa que é novinha na igreja, nova convertida, ela tem algum sonho. Ela fala assim: credo, essa noite nem dormi. Ainda vem até o credo, né? Eu era assim, credo. Credo, essa noite
Eu tive um sonho esquisito, não sei o que foi isso não. Mas quando é consolidado, você fala, misericórdia, o inimigo está furioso. Sim ou não, gente? Muda, a gente começa até a mudar. O consolidado, ele começa até a falar diferente. A gente tem um dicionário só para os crentes, né? Varoa, varão, olha, o vaso de honra, a terra, é tudo, né? E isso não é muito legal para a gente alcançar outras pessoas. Mas a gente tem esse costume, a gente tem isso, tá ligado? Né? A gente tem isso. Só o que acontece? O consolidado é aquele ponto que ele acha que ele já aprendeu o suficiente. Aí ele já não tem tanta fome. O consolidado é aquela pessoa que fala assim, eu sei o que Jesus fez para mim, eu já aceitei, eu vou ficar na igreja. Aí ele começa até aquele ponto. Aí se alguém, ele já não tem mais aquela questão de ligar, de chamar. Aí ele ora, sempre vai orar, interceder, tem visão a respeito de batalha espiritual, de algumas coisas, mas ele já não tem mais aquela fome de coisa nova. Ele vai começando a diminuir o passo. Só que qual é o problema disso? Quando a gente começa a diminuir, imagine você trabalhando numa empresa. E essa empresa que você trabalha, ela tem produtividade. Mas você já tem 5, 7 anos de casa. Você fazia muita hora extra e seu salário era diferente. Mas agora com 7 anos trabalhando no mesmo trabalho, cai a produtividade, não porque você não está trabalhando, mas porque você agora não faz tanta hora extra, porque está cansado. Você põe marcha lenta. A igreja consolidada, a igreja que já tem os princípios, ela começa a diminuir o vigor. Só que quando a gente diminui o vigor, a gente deixa de alcançar muitas pessoas, inclusive da nossa casa. A gente deixa de alcançar. Aí você vai evoluindo para quê? O irmão mais velho. O irmão mais velho. Por que o irmão mais velho? Porque aquele que chegar agora, ele é o caçula. Você já está aqui há mais tempo. Aí você é o irmão mais velho da turma, você é a irmã mais velha do coral, do vocal, você é a irmã mais velha, o irmão mais velho dos homens, você é o jovem mais velho, o irmão mais velho. E a pessoa que chegar aqui, esse novo convertido que está convivendo com você, você vai olhar para ele com um olhar de saudosismo, mas já passou o tempo. Começa a perder vitamina, começa a perder esse desejo, essa vontade. Você não conseguir nem alcançar ainda toda a sua casa. Porque é uma das promessas bíblicas que nós vemos em Atos, é justamente essa, com Paulo, na situação que ele está, o carcereiro se interessa por servir o Deus que ele servia. Ele diz, como eu faço? Aí Paulo diz, se você crer, se você acreditar, tem propósito de Deus, não só para você, mas para a sua casa. Só que o que o carcereiro faz para alcançar a casa? Ele leva Paulo para pregar para a família. Ele não fala assim, que bom, glória a Deus, eu vou descer as águas e tudo bem. Não, ele quer que o evangelho chegue, ele quer que a oração chegue, ele quer que o testemunho chegue. Então ele faz o quê? A casa dele, ele faz ali o esforço na madrugada, sem energia, de fazer questão que a família dele se levante. E eu não estou falando de hoje facilidade, porque hoje para levantar de madrugada é fácil, meu filho. Você toca o interruptor e liga a luz. Naquele tempo não, e quarta, a casa era pequena. Havia pouco espaço, então às vezes a pessoa levantava e pisava até um nos outros ali, conforme era a família numerosa, mas ele pega e leva para a casa dele. Ele tem a promessa, então ele pega. E o irmão mais velho, ele vai perdendo isso. Ele começa a perder, é salvo, é de Deus, tem o Espírito Santo, sabe que é escolhido para uma obra, mas agora é o irmão mais velho sem vitamina. Irmãos, é o irmão mais velho sem combustível. É o irmão mais velho que está ali buscando, orando. Ele vai para a presença de Deus. Jesus, quando tocar, vai levar. Vai levar, isso não vai interferir. Mas ele já não está conseguindo mais produzir. Porque às vezes ele já está cansado, sobrecarregado com algumas coisas. Mas qual é o problema? O problema é que no reino de Deus não tem plano de aposentadoria.
No reino de Deus só tem plano de promoção. Não tem aposentadoria. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente pensa o que é INSS, né? Mas no reino de Deus não tem INSS. No reino de Deus você não vai ficar depositando, para depois alguém olhar e falar assim, agora fica aí, você já trabalhou muito, está cansado. E eu provo para você biblicamente que é promoção e não é aposentadoria. Porque Moisés trabalhou para o reino até 120 anos. 120 anos Moisés era o porta-voz do Senhor. Tinha sumo sacerdote, mas Deus falava com Moisés. O último dia da vida de Moisés está na sua Bíblia, no livro de Deuteronômio. E a minha ainda vem escrito, último dia de Moisés. Deus diz, Moisés levanta, sobe o monte Nebo, olha para Canaã, você vai ver, não vai entrar e vai morrer lá. Promovido para a glória. Só tem promoção para a glória. Não tem aposentadoria. Promovido para a presença do Senhor. Você vai encontrar isso. Você vai ver homens produzindo apesar de enfermidades e dificuldades. Você vai encontrar isso dentro da palavra do Senhor. Por exemplo, nós olhamos para a Bíblia e vemos o quê? Nós vamos ver um Abraão de idade abençoando. Abraão estava abençoando. Abraão abençoa o seu filho. Você vai ver Isaac cego, não enxergava, mas com ele estava a palavra do Senhor. Ele abençoou Jacó e o que ele falou, Deus cumpriu. Então na velhice você vai ver Abraão, Isaac, Jacó. Coxo de uma perna, manco aliás, né? Não era coxo. Manco de uma perna, por ter uma experiência com o Senhor, ser ferido na coxa. E você vai ver quando ele está de idade, depois de chorar tanto, de perder a mulher que ele amava, de ver ali, né, a sua família vivendo um contexto tão difícil e pensando que o filho do seu coração tinha morrido. Você vai ver ele de idade fazendo o quê? Abençoando. Não tem aposentadoria. Eles não podiam. Isaac sequer pôde sair da tenda. Isaac esperou a refeição deitado dentro da tenda. Mas a palavra de Deus era com ele. O vigor do Senhor era com ele. Você vai ver Davi. Davi enfermo. Davi deitado numa cama, precisando que alguém se deitasse ao lado dele. Uma mulher, uma menina se deitar do lado dele para aquecer o corpo dele. Você vai ver ele orientando. Você vai ver ele falando. Você vai ver ele ali sendo bênção, dando orientação com as poucas forças que ele tinha. Porque Deus não te chamou para produzir um tempo. Você é uma árvore frutífera, não importa as estações da sua vida, o Espírito Santo é conosco para nos vivificar. Não importa o momento ou a dificuldade, você ainda pode fazer algo. Você pode orar, você pode interceder. Se você não consegue ir até alguém, Deus mandará pessoas até você. Nós vemos testemunhos hoje, de pessoas assim. Eu vi o testemunho de uma irmã do ciclo de oração da Assembleia de Deus com câncer, irmãos. E estágio final da doença. E Deus mandando pessoa no quarto dela para ela orar. Doente. Testemunho lindo da irmã. Ela doente no horário de visita. Chegou uma irmã e falou, né, conversando com ela. E chegou um filho dela na fé. Um pregador hoje. Ele que deu esse testemunho, Marco Feliciano. Ele dá esse testemunho que ele foi visitar a irmã. E quando ele chega ali, aquela mulher que discipulou ele, aquela mulher que ajudou ele, ele chega e vê a situação dela e fala, irmã, você está sentindo tanta dor, você não grita, você não geme, você não briga. Eu sei que essa maneira que você está calada, irmã, está fazendo você sentir mais dor. Aí a irmã lá, no leito de morte, ela falou bem baixo para ele, sabe por que eu não posso gritar? Porque eu falei para essa pessoa que está do lado, era outra mulher, que Jesus, Ele cura, e se Ele não curar, Ele sustenta.
E ela não conhece meu Jesus. Eu falei para ela que meu Jesus é bom. Aí ela falou, mas se é bom, por que você está aqui? Ela falou, não, eu estou aqui, mas ele está cuidando de mim. Se eu gritar, ela vai pensar que ele não é bom e não vai receber ele no coração. Irmão, você sabe o que é isso? Você imagina numa situação dessa, que a gente não passa e a gente já não tem paciência para dar testemunho? Você imagina uma mulher com câncer, a doença está comendo ela em vida, mas ela está preocupada com o testemunho da irmã, com alguém que está do lado. Então o Espírito Santo é que faz essa obra. Deus não vai te pôr na cadeirinha de aposentadoria do INSS no reino dele. Deus vai continuar usando a sua vida até o último dia. Esse é o propósito do Senhor. Mas o que acontece? Irmão, você já viu um doente cuidar de outro doente? Você já viu alguém falar assim, olha, no hospital fulano está internado e está precisando de ajuda para dar banho, mas tem alguém que está doente. Você já viu um doente ser aceito no hospital para cuidar de outro? Não é cuidado, se coloca do lado para ser assistido. Como que a gente vai cumprir o propósito de Deus se a gente está cada dia precisando desse renovo e a gente não busca? O Espírito Santo está pronto para nos dar esse renovo, mas a gente não está buscando. A gente está olhando para as nossas limitações, para as nossas dificuldades. A gente está olhando para algumas coisas que são ali empecilhos nossos e deixando de fazer para aquele que nos chamou para fazer, porque Deus sabia desse tempo na sua vida. Deus não errou quando Ele te chamou e Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece, Ele preparou tudo desde o ventre. Ele preparou o tempo de você ter um encontro com Ele. Ele preparou o tempo de você ouvir a palavra dEle. Pregaram para você. A palavra chegou ao seu coração. Você acreditou. Você recebeu. Você foi abençoado. E hoje você é o que? Um salvo em Cristo Jesus. Pronto para continuar fazendo a obra dEle. Para ajudar mais alguém. Agora a gente precisa se fortalecer. Irmãos, para a gente continuar, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ter estratégia. Nós precisamos nos alimentar. Um fraco não consegue ajudar outro. Se você tem uma limitação até dentro do seu lar, como você vai ajudar se você não está conseguindo ter força por você? Como você vai conseguir se levantar para ajudar alguém que você sabe se perecer hoje, se fechar o olho hoje, não verá a glória de Deus. Isso era para ser um motivo para nos inquietar. Isso era para ser um motivo para quando a gente chegar na nossa casa, tá no nosso momento de oração, se falar assim, Senhor, tem aquela pessoa lá, eu amo demais, se fechar o olho hoje não verá a tua glória. E eu começo aqui a orar. Agora a gente precisa ter o que? Estratégia. Eu preciso orar primeiro para mim. Eu preciso buscar para mim, me fortalecer para começar a ajudar outras pessoas. Para quando alguém estiver no hospital e falar, eu posso te dar um banho, eu posso te ajudar. Como que você vai ajudar alguém com as mãos esmorecidas? Você pode ser o irmão mais velho, mas é o irmão mais velho do coração do pai. E o pai tem fogo para acender novamente essa chama, para fazer você se aquecer na presença dele. Mas a gente precisa buscar, você precisa comer primeiro. Você precisa comer. Durante um tempo da minha vida, eu cuidava de mães que tinham filhos recém-nascidos, ou outras mães que já tinham um filho maior, e às vezes a mãe estava doente quando dava uma dengue, dava alguma coisa, uma situação. Eu chegava na casa e falava assim, mãe, você tem que comer, porque se você não comer, se você não dormir, não se alimentar, seu bebê vai fazer falta os seus braços para ele, você não vai dar conta de segurar. Então eu sempre chegava para a mãe que estava doente, mamãe, seu filho precisa de você. Seu filho está precisando muito de você, mamãe. Outra pessoa pode cuidar, mas não vai ter o amor que você tem. Porque a gente sabe que o amor de mãe é diferente. Pega filho e dá para os outros. Dá para os outros para você ver. Não vai cuidar com o mesmo amor. Aí eu falava para a mãe, você tem que tomar o remédio, você tem que se levantar, você tem que tomar o sol. Reage, mamãe, porque o seu filho precisa de você. E isso é na vida. Imagine, irmão, os nossos filhos precisam de nós espiritualmente. Nossos filhos precisam da nossa intercessão.
Nossos filhos precisam de uma ajuda espiritual. Como ele vai ter se a gente não consegue nem para nós? Como eles vão ter? Nossos filhos não tiveram encontro com Jesus. Eles conheceram o Senhor, mas conheceram muito mais da igreja do que o dono da igreja. Conheceram muito mais o Senhor, né? Pelo aqueles que estão, do que pela uma experiência própria. A gente tem que orar, a gente tem que pedir, a gente tem que clamar ao Senhor, para que o coração dos nossos filhos sejam ali um lar também para o Espírito Santo. Ser um lar para o Espírito Santo. Jesus, meu filho, minha filha, precisa ser esse lar, mas eu preciso estar me alimentando, estar nutrida, e como eu faço isso? Buscando todo dia. Eu sei que não tem mais aposentadoria, então com as minhas poucas forças eu vou buscar. Eu vou orar, eu vou clamar, porque João, de idade, preso, teve visão. Deus pode agir na minha vida também. Deus pode agir na sua vida também. Deus pode te levantar novamente. Deus pode começar a te dar estratégia. E para a gente alcançar pessoas, a primeira coisa, irmãos, a estratégia de evangelismo, você tem que amarrar o valente que está agindo. Irmãos, entenda uma coisa. Nós não vamos conseguir avançar lutando na carne. Você tem uma pessoa que está aí na idolatria, que você ama. Você tem alguém que está mergulhado em coisa errada, você entende que primeiro essa batalha é espiritual. Aí você se alimenta, você se reveste das armaduras, porque quem se reveste é você. Não pensa que você vai ficar lá deitadão e o Espírito Santo vai vir com toda a armadura, não. A Bíblia diz revesti-vos. Revesti-vos. Por acaso você acorda de manhã, está deitado lá, tem que trabalhar e fala, Espírito Santo, põe minha roupa. E acontece isso? Nunca aconteceu isso comigo. Nunca aconteceu. Então você tem que buscar um revestimento. Você tem que buscar um revestimento na sua mente, capacete da salvação. Você tem que pedir o Espírito Santo para te ajudar a pensar como salvo. Espírito Santo, eu tenho um problema no casamento, mas eu sou salva, me dá estratégia de salvo. Se começar a orar de maneira estratégica, começar a pedir para o Espírito Santo, Senhor, eu estou tão cansado, eu estou tão fadigado, mas eu sei que meu corpo, eu fiz exame, está tudo bem, então essa batalha espiritual, me ajuda, Espírito Santo, tem um desânimo aqui comigo. Irmãos, o desânimo é uma doença que ataca a nossa alma. Ataca. Você quer ver você novo convertido? Ninguém lia a Bíblia para você não, você lia. Você tinha às vezes a sua caneta lá naquele lugar, lembra disso? Quem nunca se deixava aquela... Isso é coisa de mulher tão caprichosa que compra caneta diferente para marcar texto. Sim ou não, gente? As mulheres... Não, eu tenho essa caneta que quando eu estou lendo a Bíblia, se você pegar a sua primeira Bíblia, você vai começar a encontrar isso. Textos que você ali, né, preencheu, coisas que você viveu, que você marcou, que você teve, palavra que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, você agradeceu, você orou, você bendiz o nome do Senhor, você entendeu que foi o Espírito Santo que te deu aquela palavra, você entendeu que foi Deus que deu, então você sabe onde tem que buscar, se renova, mas tem estratégia, comece a amarrar o valente. Comece a orar por essa pessoa. Qual é a área da vida dela que ela está precisando de um socorro espiritual? Ore pontualmente. Reconheça, faça um mapeamento. Irmãos, nós falamos tanto disso no culto de quinta-feira. Faça um mapeamento. Se você está orando por alguém que está ali mergulhado na idolatria, você não vai orar por enfermidade, não. Você vai orar pela essa questão da idolatria. Você vai começar a pedir para Deus libertar a mente dessa pessoa. Você quer pregar, você quer alcançar, você precisa ter estratégia. É um combate, é uma batalha. E deixa eu te falar algo, o inimigo não vai recuar tão fácil. Não vai. Tem mulheres que desistem de orar pelos maridos. Eu já orei 5 anos. Aí eu gosto de fazer aquela pergunta-chave. Tem quanto tempo que você é casado? Eu tenho 30. Não, 5 anos é pouco demais, irmão. Tem que continuar. Por quê? Porque o inimigo não vai desocupar a casa tão fácil. Você vai ter que entrar no combate. Você vai orar todo dia por aquilo. Você tem alguém que você sabe que está lá fora, não quer vir para a igreja, não quer ter um compromisso com Jesus. Jesus vai tirando as amarras. E você vai orar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Irmão, você vai orar o quanto for necessário. Porque alguém que você ama, você não pode abrir mão. Sabe qual é o problema do irmão mais velho? Ele acostuma. O irmão mais velho acostuma, ele desiste.
O irmão mais velho desiste das batalhas. O irmão mais velho desiste de ganhar o avô, desiste de ganhar a avó. O irmão mais velho já deu por perdido. Até o dia, como nós ouvimos o pastor Marcelo falar aqui, o dia do velório. Aí na hora que não dá tempo mais, a gente fala, meu Deus. Nossa. Eu deveria ter falado mais. Eu deveria ter falado. Ei, escute uma coisa. Tem pessoas que têm muito respeito. Tem muito respeito por pessoas de mais idade. A gente tem que ter mesmo. Você tem uma pessoa na família que já tem 60 anos, 70 anos, você tem que ter o respeito. Mas você não pode ter medo de ir lá e apresentar o Jesus ressuscitado para ela. Você não pode, sabe por que você está fazendo o maior bem para essa pessoa? Aí às vezes você vê a pessoa ali, está doente, está no leito e segurando ali uma imagem. Gente, eu já vi isso com meus próprios olhos. Ah, é a Santa Bárbara. Vou dar nomes aqui. Está segurando ali aquela imagem, está pondo toda a fé naquilo ali, está segurando, está lá na cabeceira da cama. Você sabe que não é assim, e que se perecer assim não vai ver a glória de Deus. Não pode ficar calado e calada. Aí tem gente que fala assim, mas meu pai é ignorante, minha mãe é ignorante, minha avó é ignorante, mas se eu falar isso, fala a verdade. Fala a verdade de Jesus e conta com a ajuda do Espírito Santo. Conta com a ajuda dele. Você não está sozinho, mas fale do amor de Deus. Paulo está dizendo, como crerão se não há quem prega? Como é que alguém que você ama vai aceitar se você não abre a boca? Como vai ser isso, igreja? Ah, eu amo tanto meu marido, mas ele vai perecer. Você precisa abrir a boca, você precisa lutar, você precisa batalhar. Enquanto você não vê a glória de Deus na vida dele, na vida dela, tem que continuar pagando preço. Tem que levantar, volte a esse vigor. Tem alguém que você ama. Eu sei que tudo que Jesus falou vai acontecer, então eu vou lutar. E eu estou aqui para dizer para você, Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida, porque se você se calar, às vezes amanhã não tem mais ninguém lá na sua casa. Porque se Deus me levar, irmãos, eu estou muito bem. Glória a Deus, aleluia. Com aliança com o Senhor. Se Deus te levar, você está muito bem. Você acha que você está mal se Jesus te chamar hoje, chamar amanhã? Você não está mal não, irmão. Mal está quem não tem Jesus e chegou a hora dele ir embora. Aí é o seu melhor amigo, você fala, é minha irmã de coração. Tem gente que fala assim, ó, fulana não é meu irmão, não é minha irmã de sangue, mas é minha irmã de coração, eu amo demais. Faça alguma coisa por ela. Mostre o seu amor, leve Jesus. Fale a verdade. Como ela vai crer se você não pregar? Ah, mas ela já sabe. Irmãos, escuta uma coisa que eu tenho que falar para a igreja. Tem muita gente que fala assim, não, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. E aqui no Brasil, a gente pensa que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Tem lugar que não ouviu. Tem lugar que não ouviu. Você vai no Nordeste da vida, você vai em alguns lugares da vida, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Tem muita gente que não tem nem energia, quem dirá a internet. Tem gente que não ouviu, mas tem as pessoas que caminham com você, já ouviu, mas não ouviu contado a história do Deus da sua vida. Escutou que você é crente. Escutou que você aceitou Jesus. Escutou que você nasceu de novo, mas não escutou a história do Senhor. Não foi pregado aquele amor. Não foi pregado aquilo que Jesus fez pela sua vida. Aí você fala assim, já sabe, é porque não quer. É porque não quer. E eu quero perguntar para você, por acaso você conseguiria andar se você tivesse com o seu corpo todo enfaixado? Você iria conseguir andar? Lázaro, quando Jesus ressuscitou ele falou, tira as ataduras dele. Por quê? Porque Jesus mandou tirar a pedra, mas veio Lázaro. Agora Lázaro não veio andando completamente não. Quando chegou, que Jesus chamou, a Bíblia diz que ele estava todo enfaixado e Jesus falou, tira tudo isso dele. Agora espiritualmente, sabe o que é a pessoa que você ama? Ela está enfaixada com muitas coisas erradas, com crenças erradas, com muitas coisas que ela nem sabe que é errado, que o mal que está agindo ali atrás daquilo, porque Paulo fala que muitos estão sacrificando a ídolos, mas ele diz, é a demônios que estão sacrificando, estão acendendo vela para a entidade, não tem conhecimento, está enfaixado. Como é que vai andar para a casa do Senhor se não tem alguém para pagar preço? Como é que vai andar, irmão?
Está lá recebendo tantas coisas do mundo. Tem gente recebendo reza, tem gente recebendo oração, tem gente que está recebendo passe, tem gente que está recebendo tanta coisa ruim. Como é que vai dar conta de andar? Está enfaixado, não conhece, é o Deus errado, está conhecendo Deus de maneira errada, acha que tem Deus e não tem. Como é que vai sair? Precisa de ajuda de alguém. Como crerão se não há quem pregue? E a boa notícia é: você serve para Deus. Você é o escolhido desse tempo. Vamos nos levantar, irmão, enquanto há tempo. Ô igreja do Senhor, eu preocupo tanto com isso. Se levanta, reage. Reage. Você já viu alguém que você ama e fala assim: tem que reagir. Tem que reagir. Levanta, não aceita não. A gente é crente, a gente olha para alguém que fala assim: o médico falou que não tem cura. Não, repreende isso. Mas eu estou pedindo para você hoje, se você se sente o irmão mais velho, se está há muito tempo na casa, você tem herança, você é salvo, você é de Jesus, mas você já está tão cansado que já deixou de buscar, já deixou de pagar o preço. Irmão, sabe a coisa mais linda que eu acho como pastora? E alguém chegar, mandar uma mensagem, mandar assim: pastora, eu estou num propósito de oração, me ajuda, porque eu entrei num propósito de oração de tantos dias, pela vida de fulano, de ciclano, está precisando de ajuda. Irmãos, eu fico tão feliz, eu falo obrigado. Quando eu deixo o celular, eu falo obrigado, Espírito Santo, porque é mais um, entendendo o propósito e a visão. Se levanta. Se você ama alguém, Deus ama mais. Se você quer essa pessoa salva, Deus quer mais. Ajude ele, ajude ela. Seja um orientador, seja alguém que vai buscar. Peça para o Senhor nessa noite: renova as minhas mãos, Senhor, para a obra. Renova os meus pés para caminhar. Porque a Bíblia está dizendo: quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Deus não está falando: que pé lindo aquele que passou pela manicure. Que lindo esse que faz o spa dos pés. Deus está falando: é lindo aquele que está anunciando, aquele que está levando, aquele que está fazendo a diferença. Deus está dizendo que esse é lindo e abençoado por Deus. Por quê? Porque você está indo, mas você está levando a maior notícia de todas. A maior notícia. Hoje é missões. Irmãos, hoje é o culto de missões. A gente tem um trabalho de assistencialismo, entregando cesta básica. Como isso é importante, gente? Tem gente pedindo ajuda na chuva aí. Tem gente pedindo ajuda na chuva. Às vezes chega lá em casa, a gente fica com dó da situação. É muito bom você levar uma cesta, é muito bom você ajudar pessoas, é necessário, mais que bom, é necessário. Hoje tem a oferta dos R$10, é necessário para manter missionário lá e tudo, mas o melhor não é aquilo que o dinheiro está fazendo, é aquilo e a pessoa está levando. Escuta que eu vou te falar: a maior notícia, a melhor notícia, o maior presente que você pode dar para alguém que você ama, não é um móvel, não é uma roupa, não é um presente de Natal, mas é Jesus. É Jesus. A maior prova que eu gostaria que alguém desse por mim, se eu não conhecesse Jesus, era pagar o preço por mim. Era pagar o preço pela minha vida. Por mim. Ei, mulher que o esposo não está na igreja, você cozinha, você arruma, você faz tudo, é bênção, você está cuidando, mas o melhor é você dar a ele a oportunidade de uma vida eterna na presença do Senhor. Esse é o maior presente. Leve esse presente, é de graça. Jesus não vai cobrar, Jesus vai alcançar. Abrace alguém que está lá fora, fala: meu filho, minha filha, essa pessoa que você ama, fala: olha, você ainda não conheceu Jesus que muda a história, mas Ele está te esperando para mudar a sua. Vai evangelizando, escreve bilhetinho, não manda só mensagem no WhatsApp, não, que está muito banal. Manda todo dia pela manhã: Jesus está te esperando, e deixa o Espírito Santo falar, manda. Irmãos, tem hora que eu faço desse jeito, a pessoa precisa de ajuda, eu faço oração, falo: Espírito Santo, em nome de Jesus, leva essa mensagem. Eu não estou contando com a rede social, não.
Eu estou contando com a ajuda do Espírito Santo. Falo, Espírito Santo, leva essa mensagem. Toca nesse coração, porque esse coração só o Senhor. Manda para alguém que você ama. Jesus está te esperando. Ele tem algo especial para você. Ele vai te ajudar. Você vai se levantar. O seu plano é bom, mas os planos de Deus para a sua história é bem melhor. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós somos os missionários desse tempo. Como eu disse no início, nós falamos de tantos homens tremendos de Deus, mas eles não estão mais aqui. Eles não estão. Nós não vamos escrever uma Bíblia, mas nós vamos, em nome de Jesus, levar essa palavra e esparramar para onde Deus permitir. Para onde Deus permitir. Seja da maneira que for, irmãos. Irmãos, seja da maneira que for. Eu acho que nós temos que começar a mostrar mais o amor do Senhor. Mais o amor de Jesus pelas almas. Mais o amor de Jesus por outras vidas. Por outras pessoas. Para outros corações. E existe tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que você fala assim, nossa, essa pessoa estava tão longe de Jesus. Passou um tempo. Alguém esteve orando, esteve clamando. E essa pessoa saiu daquele lugar. Essa pessoa veio para o colo do Pai. Essa pessoa, ela verdadeiramente, ela nasceu de novo. E como eu sou, ela também ela pertence a Jesus. Eu queria que você pedisse ao Senhor hoje, para renovar suas forças. Para renovar. Porque se você estiver cansado, abatido, você não vai conseguir ajudar outra pessoa. Não vai conseguir. Irmãos, vigor. Ação do Espírito Santo. Você falar, eu quero fazer. Eu não quero que passe a minha vez. Você já viu, irmãos, tanto que é triste passar a vez você perdeu a oportunidade? Quem nunca perdeu a oportunidade na vida? Todo mundo eu acho que já teve essa fase. Aí você fala, nossa, eu acho que ia dar certo, mas eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Passa essa barreira do medo. Passa essa barreira do medo da pessoa olhar para você com um olhar diferente. Irmão, se você ficar pensando demais que a pessoa vai achar, não, essa pessoa não vai gostar que eu fale. Não precisa de você ser aquela pessoa insistente, enjoado, né? Que às vezes a gente fala assim, o tal do crente é enjoado. Que a gente já escutou isso, né? Nossa, a pessoa é enjoada demais. A pessoa quer dar sermão. Não, eu não estou te chamando para dar sermão. Porque você pode ser um pregador sem púlpito. Paulo teve poucas vezes púlpito, mas ele ganhou muitas almas para Jesus. Até na cadeia ele fez um altar para Deus. Até na cadeia ele pregou a palavra. Então não é questão de ser enjoado. Não é questão de levar aquilo que você sabe que é verdade. Você sabe, você é pessoa verdadeira com tantas pessoas. Escuta uma coisa. Você é alguém tão verdadeiro. Você tem uma qualidade de ser verdadeiro sempre, verdadeiro sempre. Por que você não vai ser verdadeiro na vida dessa pessoa? Não vai lá dar sermão, não. Vai lá abraçar e dizer, olha, eu quero tanto que Deus faça uma obra na sua vida. Eu quero tanto. Irmãos, com amor a gente alcança a multidão. Com amor. A gente levar verdadeiramente esse amor. Você olhar para alguém que está com uma dificuldade muito grande e falar assim, olha, um dia eu já estive aí. Um dia eu já estive no lugar que você está. Um dia eu achei que o mundo era curtição, como você está pensando hoje. Eu já pensei assim. Eu já estive nesse lugar. Mas hoje o Senhor está fazendo algo novo para mim. Você precisa pregar. Fecha os teus olhos. Como crerão se não há quem pregue? O Espírito Santo abraça a igreja, mas o Espírito Santo abraça usando a sua vida. Sua vida. Tem pessoa lá na sua casa. Escute o que eu vou falar. Tem pessoa que você ama muito. Você tem um carinho muito grande, um amor muito grande. Faria qualquer sacrifício por essa pessoa. Mas você nunca chegou nessa pessoa e abraçou e disse para ela o tamanho do amor de Deus pela vida dela. Você sabe por que eu falo de um abraço? Porque quando a gente abraça, irmãos, a gente sente o coração do outro. E o ouvido fica mais perto.
de você ouvir o coração daquela pessoa e de você falar para o ouvido dela: olha, você é tão especial, você não sabe ainda o tamanho do amor de Jesus pela sua vida, você não entendeu ainda. E eu digo mais, se foi alguém que já andou, e eu digo, olha a diferença, alguém que esteve na igreja e alguém que se tornou igreja. Tem muita gente que já passou por esse lugar, mas conheceu. Aqueles que estão aqui não conheceram o dono de quem está aqui. Tem pessoas que já entraram e saíram e nunca conheceu o dono da obra. Eu quero que você